Fala galera, seja bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como criar um teclado virtual no Flutter Flow. E a primeira coisa que eu quero te falar é, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder mais nada. E você deve estar se perguntando, por que é que eu vou criar um teclado virtual se eu posso usar o teclado padrão do Flutter Flow? E a resposta é UX, gerar uma experiência única para o usuário do seu aplicativo. Porque você consegue criar diversas funcionalidades exclusivas num teclado como esse, e sem falar que é muito bonito ver um teclado que está totalmente em conexão com o design do seu projeto. Mas, sem mais delongas, vamos ao desenvolvimento desse teclado virtual. O primeiro ponto que você precisa saber é que utilizaremos três functions para esse projeto. Mas calma, fica tranquilo, que eu vou disponibilizar cada uma dessas functions e eu vou te explicar no final do vídeo como que você faz para ter acesso a cada uma delas. Bom, essa primeira function ela tem por objetivo pegar uma informação que basicamente é cada número digitado no teclado virtual pelo seu cliente e transformar ele de forma visual em um formato de moeda brasileira. Já nessa segunda questão aqui, teremos a funcionalidade de olhar para uma lista, que eu vou te explicar de onde vem essa lista, como que você constrói essa lista, e verificar se só existe um único index naquela lista. Se você não sabe o que é index, é a mesma coisa do que item. Ou seja, eu vou estar verificando se existe um item ou mais naquela lista a partir dessa custom aqui. E essa última custom, porém não menos importante, tem por objetivo olhar para essa mesma lista que nós iremos criar, identificar o último index ou o último item dessa lista e remover ele de lá. Tá? Bom, vindo aqui para o nosso teclado, eu vou te mostrar que não existe nada muito complexo acontecendo aqui. É só uma questão de lógica, de entender o que eu quero e como chegar nesse objetivo. Mesmo não te ensinando a como construir todo o layout, tem um ponto que você precisa saber. Você não pode deixar de inserir na estrutura do seu teclado um text field, tá? Sim, aqui eu estou utilizando um text field e não um texto. Basicamente, o que eu fiz de configuração desse text field foi: eu vi aqui no Initial Value, ou seja, no valor inicial. Toda vez que o usuário carregar essa página no meu aplicativo, eu quero que aqui já apareça esse valor, R-cifrão 0,00. Outra coisa que eu fiz foi o tamanho da fonte, coloquei para 32, porque dentro do meu layout é o que se encaixaria melhor. Tá? E um outro ponto foi que eu vi aqui no Input Border Type. Normalmente ele vem aqui ó, com o underline selecionado e você vai mudar para none, ou seja, eu não quero exibir uma borda, tá? Para que realmente tire esse aspecto de text field ali dele. Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui ó, é colocar esse text field como read only, ou seja, só estou habilitando a leitura. Eu não quero que o usuário possa vir aqui e digitar direto nele o valor. Eu quero que ele use o meu teclado para isso. Tá? Então, basicamente, foram essas configurações que eu fiz do text field e é o que você precisa fazer também. O próximo passo é abrir a sua árvore de widget, ou seja, esse terceiro ícone desse menu lateral esquerdo. E aqui, nessa árvore de widget, provavelmente o seu pode estar assim, selecionado o primeiro item, ou qualquer outro item que você tenha colocado aqui na construção do seu layout. Você vai vir aqui e selecionar esse primeiro item aqui, que justamente leva o nome, né, da sua página, e também é onde tem esse íconezinho aqui de dispositivo. Seleciona ele, que é o scaffold da página. Tá? E por que você precisa selecionar ele? Porque ele vai te dar acesso a esse menuzinho aqui com esses 5 ícones aqui. Não confunda, se você estiver selecionado qualquer outro ponto que não seja o scaffold da página, você não vai ter acesso a um ícone crucial para o nosso desenvolvimento, que é o quinto ícone aqui. Você provavelmente vai abrir assim, e você vai vir aqui e selecionar esse quinto ícone, que tem esse desenho de uma pasta, que é o State Manager, que é o lugar onde você consegue setar variáveis do tipo PageState. Reinaldo, e o que é uma variável do tipo PageState? É uma informação que eu deixo acessível em qualquer lugar dessa página. Ou seja, qualquer item, qualquer componentezinho dessa página poderia acessar essa informação para qualquer finalidade que seja. Tá? Vou deletar essa aqui, porque essa aqui é só um teste que eu faço aqui com vocês. E numa outra tentativa de gravação, eu criei ali. O meu aqui já está criado, que é o teclado. Tá? Ela é
o tipo de dado que esse PageState recebe é um integer, ou seja, um numérico, e eu estou falando para ele que é um tipo list. Mas eu vou criar aqui um do zero com você para que você possa entender. Tá? Você vai vir aqui e vai clicar em Add Field. E aí você vai dar o nome que você quiser. No meu caso aqui eu dei o nome de teclado, mas você consegue botar aqui lista, não importa. Você pode dar o nome que você quiser. O importante aqui é o tipo de informação, ou seja, você precisa informar que é um integer, tá? Um tipo numérico. Pode ser nullable? Não pode ser nullable, ou seja, ele precisa receber uma informação. E é um tipo list. Pronto. E aí você vai vir aqui em confirmar. Eu vou deletar esse aqui, porque eu já tenho um aqui que eu criei, que foi basicamente o mesmo processo do que eu acabei de explicar para você, tá? Então, uma vez que o PageState foi criado, agora vamos entender a lógica por trás do teclado virtual. Então, basicamente, como que eu faço para que todas as vezes que o usuário clicar em um desses botões aqui, eu passe esse valor para dentro do meu text field? Ou seja, se ele clicar no 1, eu preciso mostrar 1 aqui. Se eu clicar no 2, eu mostro o 2, o 3 e por aí vai. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é, vou selecionar esse botão aqui e vou vir aqui nesse segundo ícone desse menuzinho lá na lateral direita, que é o ícone de Actions. Vou vir aqui em Open, porque fica mais fácil para visualizarmos aqui nessa aula, e vou adicionar uma ação. Que ação eu vou adicionar? Eu posso fazer várias coisas aqui, mas para essa aula em questão, o que nós queremos é o State Manager. Ou seja, é aqui, nessas opções de ações aqui, que eu posso interagir com aquele PageState, tá? Você vai perceber que se você depois vier criar um AppState, o que é o AppState? É uma informação que eu posso acessar em qualquer lugar do meu dispositivo. Se eu criar um componente state, significa que eu só vou ter acesso àquela informação dentro daquele componente onde eu criei o componente state. Eu não tenho nenhum componente, nenhum AppState, então ele não aparece essa informação aqui. Isso está aparecendo a opção de Update PageState. Então eu vou selecionar e aí ele vai falar, beleza, você quer atualizar, fazer uma interação com um PageState, mas qual PageState? Eu vou clicar aqui em Add Field. No meu caso, eu só tenho um, pode ser que você tenha outros, né, que você já tenha criado para uma outra funcionalidade dessa página, e aí você precisa encontrar aquele que nós criamos, aquela lista de números do tipo integer, tá? Seleciona ela, beleza. Ok, aí ele está perguntando, ok, você quer atualizar um PageState, você já me disse qual é o PageState, agora, o que você quer fazer com esse PageState? Eu vou falar para ele que eu quero fazer um setValue. Talvez você pode ter pensado sim, mas a resposta é não, tá? Por quê? O que o setValue faz? Ou seja, eu vou setar um valor na lista. Só que qual é o problema? Se eu falar para ele que eu quero setar um valor, quando eu clicar em 1, ele vai de fato mostrar um 1 lá naquela lista. Ele vai adicionar esse 1 naquela lista. Só que quando o usuário clicar no 2, o que ele vai fazer? Ele vai tirar um 1 daquela lista e vai colocar o 2. Ele vai substituir um pelo outro. E não é isso que eu quero. Por quê? Para que isso aqui se torne de fato um teclado virtual, eu preciso que ele junte o 2 a 1 e qualquer outro número que o usuário venha clicar depois. Tá? Então, basicamente, vamos voltar aqui para a área de ação. Então, eu não posso fazer um setValue. Então, o que eu quero fazer aqui? Um add to list. Ou seja, eu quero adicionar uma informação naquela lista. Se aquela lista não tiver informação nenhuma, ele vai adicionar. Se já tiver uma ou mais informações ali, ele não vai substituir nenhuma delas. Ele vai incluir essa nova informação ali também. E qual a informação que eu quero passar, Reinaldo? Aonde que eu pego essa informação? Eu tenho que vir aqui e ir para onde? Para lugar nenhum, gente. Ali não é um botão do qual eu quero que ele, ao clicar, ele passe o valor do número 1. É só eu vir aqui e colocar o número 1. Pronto. Significa que ao clicar em 1, eu já estou comunicando para aquela lista o valor 1. Simples assim, tá? E isso acontece em todos os números aqui, tá? Do 1 ao 9, inclusive no 0. Bom, vamos voltar aqui, porque isso aqui não é tudo. Porque eu setei essa informação na lista, mas essa informação só está na lista. Eu ainda não passei essa informação para dentro do meu text field. Como que eu faço isso? Vou vir aqui em Add Action, vou clicar no mais, Add Action, e o Flutterflow tem uma ação nativa para isso, que é o SetFormField.
No meu caso, eu só tenho um único text field, tá? Se você possuir mais de um text field, eu te recomendo que nomeie cada um deles, para que você saiba exatamente com qual você está interagindo. Então, eu selecionei o text field, porque eu só tenho esse aqui, então para mim ficou fácil de me localizar. E aí eu vou falar, beleza, eu quero pegar uma informação e jogar direto nesse text field, sem que o usuário precise ir lá e digitar nele. Mas como que eu faço isso? Eu vou vir aqui no Value e vou escolher de onde eu quero essa informação. De onde eu quero essa informação? Se você está acompanhando a aula, você já sabe que é do tipo PageState, ou seja, eu tenho que pegar essa informação lá no PageState, porque eu não acabei de adicionar um na lista, então eu quero pegar essa informação daquela lista e passar para o meu text field. Simples assim. Só que se eu vier aqui direto, ele vai falar, beleza, é uma lista, tem várias informações. Qual informação você quer? Só que nós queremos todas. E como que eu faço isso? Agora é a hora de começarmos a utilizar aquela custom function. Eu vou vir aqui em custom function, ou seja, eu venho aqui, ó, value, e vai abrir esse menuzinho aqui, e eu vou pegar a opção custom function. Qual o custom function? Eu quero a function que vai formatar os valores dessa lista visualmente em um formato de moeda brasileira. Eu vou pegar aqui essa primeira opção aqui. Aí, beleza. Lá naquela function, eu passei um argumento, tá? Vou até voltar lá para que você possa entender. Talvez você esteja vendo custom function pela primeira vez aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Você precisa entender uma coisa. Ó, aqui, ó, nessa function, eu estou dando um retorno, ou seja, ele está me retornando um texto. E esse texto vai vir com aquela formatação que eu quero, que é o rcifrão e o número que foi digitado. Só que ele tem um argumento, tá? Esse argumento é um numbers, eu dei nome de numbers, ele é um inteiro e ele também é uma lista. Ou seja, percebeu que ele tem o mesmo formato do nosso PageState? Então eu estou passando essa informação. E o que é importante? Quando eu defino um argumento, toda vez que eu chamar essa custom function, não importa onde eu estarei chamando essa custom function, eu preciso informar de onde estará vindo esse argumento, tá bom? Senão, ele vai ficar assim, ó, mostrando que tem um erro. Se tiver um erro, eu não consigo compilar, não consigo publicar, não consigo fazer mais nada com o meu projeto no sentido de mostrar ele para o mundo, tá bom? Enquanto eu não resolver o erro. Então, eu vou voltar aqui no Search Form Field, vou falar para ele, o valor está vindo da onde? De uma custom function. Que custom function? É a de formatar a lista em moeda do tipo real. Ok, mas de onde está vindo essa lista? Aí eu vou falar para ele, vou clicar aqui, ele já vai automaticamente abrir esse menuzinho. Eu vou falar para ele, tá vindo o meu PageState. E no meu caso aqui só tem uma. Então você vai escolher aquela que você acabou de criar comigo no início da aula. Teclado. Não precisa mudar nada aqui, tá? Pode deixar no first change aqui. E clicar em confirmar. Pronto. Agora, ele já vai pegar. Se o usuário ficar aqui clicando direto, ele vai formatando isso. Começa ali com 1, depois vai para 11, depois vai para R$1,01, R$1,11 e por aí vai. Ele vai formatando entre dezenas, centenas, milhares e milhões tranquilamente, tá? De forma automática. E aí você vai perceber que em cada número desse aqui, eu tenho a mesma ação acontecendo, tá? A única coisa que muda é o valor que eu estou passando para a lista. Se ele está clicando no 2, eu não passo mais o 1, eu passo o 2. Mas na hora de formatar aqui, o set form field, eu estou puxando da mesma lista, tá? Então, basicamente, eu vou repetir essa ação aqui, mudando apenas o valor do primeiro passo, tá? Guarda isso na sua cabeça. Aqui no 9, a mesma coisa acontece. Eu estou adicionando à lista o número 9. Ponto. É isso aqui que acontece, tá? Agora, vamos a esses dois carinhas aqui diferentes. O ponto. Nesse caso, não tem nada. Eu não coloquei ação nenhuma. O ponto não faz nada. Se ele clicar em ponto, é a mesma coisa que nada. Por quê? Para o meu contexto aqui, eu não preciso do ponto. Porque a function já está formatando visualmente esse valor. Eu não preciso que o meu usuário coloque ponto. A própria function identifica se é dezenas, se é centenas, se é milhares, se é milhões, e coloca os pontos no lugar exato onde eles precisam estar. Tá? Então, uma única ação que, além dessa que nós já criamos, está aqui, ó, no remover. Só que você concorda comigo que se a pessoa veio aqui, ó, e digitou, sei lá, 9.888 e ele clicou em remover, eu quero remover esse último 8 aqui, eu não quero limpar tudo. Que é assim que funciona o teclado virtual com uma calculadora, tá? Eu deleto apenas o último item.
até que todos os itens tenham sido deletados. Então, como que eu faço isso? Como que eu posso fazer essa ação? Tá? E aqui, ó, eu estou fazendo todas as ações, eu esqueci de pontuar isso aqui nesses botões e aqui, aqui de on tap, ou seja, quando o usuário dá um clique. Poderia ser um double tap, ou seja, ele precisaria dar 2 cliques para disparar aquela ação. Ou um long press, ou seja, ele precisaria permanecer com aquele botão pressionado. Ou seja, o que eu quero fazer aqui é no on tap, tá? Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma nova ação. Você com certeza já sabe aonde eu tenho que fazer essa ação. Se eu quero mudar e remover a quantidade de itens que existe naquela lista, de onde eu tenho que fazer essa ação? No State Manager. Aonde? No Update Page State. Qual Page State? O teclado. Ok, e aqui? Qual opção eu escolho aqui? Eu poderia vir aqui e fazer um Reset Value? Não, porque eu vou resetar toda a lista. Eu não quero resetar toda a lista. Quero remover o último item da lista. Eu poderia vir aqui e criar um... Cadê? Um Remove from List It Index. Ou seja, eu estou falando para ele que eu quero que ele remova o último índice de uma lista. Qual lista? Eu vou falar Page State. Aí ele vai, só que aqui ele vai falar assim, beleza, é uma lista, eu quero que você me diga qual que eu quero remover. Você pode vir aqui e botar item a index. Qual? O last, ou seja, o último. Porém, por algum motivo não funcionou, gente. Eu testei e ele se perdia, tá? Ele se perdia. Chegava uma hora ali no último index, no penúltimo e no último, ele não deletava. Não me pergunte por quê, porque isso aqui era para funcionar. A lógica tá certa. Mas não funcionou, então por isso eu criei outras 2 custom functions lá para poder resolver esse problema. Depois vai testando aí, quem sabe para você funcione. Tá? Então, o que eu fiz? Tá? Porque existem várias formas de fazer o que eu estou fazendo aqui e eu vou te mostrar como que eu cheguei nesse resultado. O que eu fiz foi, eu criei uma add action, uma add conditional action, ou seja, eu estou pedindo para que antes de fazer uma ação ou outra, que ele considere uma informação. O que eu quero que ele leve em consideração? É essa custom function. Eu vou pegar aqui e vou escolher a segunda custom function dessa nossa aula, que é o has only one element. Nossa, eu sou muito bom de inglês, né, gente? Deixa quieto isso para lá. Mas vamos lá. Aqui, ó, eu quero falar para ele verificar na lista se naquela lista existe mais de um item ou mais de um index, tá? Que lista? Cara, isso aqui você já tem que ter decorado, gente. Qual é a lista? Page State, teclado. Ou o nome que você deu aí para sua lista. Pronto. Ou seja, eu estou pedindo para ele considerar uma coisa. Olha para a minha lista e me diz se existe mais de um item ou um index nessa lista. Existe 2 itens nessa lista? Existe. Então, ele vai me devolver como falso. Por quê? Porque aqui, essa function verifica se só existe um. Se só existe um, ele vai falar, é verdade. Mas se existir mais de um, é falso. Se for verdade, o que eu quero que ele faça? Eu vou vir aqui, add action. Ou seja, basicamente, deixa eu mostrar visualmente para você, tá? O que eu estou falando para ele é o seguinte. Vai na minha lista e verifica se só tem um item. Não tem só um item. Tem 1, 2, 3 itens, que é o 2, o 3 e o 3. Basicamente, então ele vai devolver falso. Aqui ele também devolve falso. Mas quando estiver nesse cenário aqui, que só tem um item na lista, ele vai me devolver verdadeiro. Quando isso aqui acontecer, o que eu estou falando para ele? Beleza, quando isso aqui for verdade, só tem um único item naquela lista, eu vou vir aqui e atualizar aquela lista. Update Page State. Vou pegar minha lista e vou falar para ele, reseta a lista. Remove dali, tá? E simples assim. E junto com isso, para garantir que a formatação visual vai ficar certa, eu vou vir aqui e vou digitar aqui, ó, reset. Reset form field, ou seja, é uma ação para resetar os valores que sido preenchidos em um text field. Qual text field? Eu só tenho um. Então, eu vou selecionar aqui. Pronto. Então, basicamente ele foi lá na lista e só tem um último item, exatamente como está aqui, ó. Só tem um item nessa lista. Ok. Ao fazer isso, ele está zerando aquela lista, deixando ela vazia e resetando. Ao resetar o meu text field, ele volta para esse formato aqui, que é o initial value, que nós falamos no início dessa aula. E pronto. Agora, e se não for o último item? Ou seja, se ele estiver dentro desse cenário aqui,
e eu quero remover somente o 8. Como que eu faço? Simples. Eu venho aqui, vou criar uma nova ação. Essa ação vai ser de State Management, Update Page State. Qual o Page State? A nossa lista de números inteiros. Tá? E agora, o que eu vou fazer aqui? Um Set Value, Reset Value, Edit List? Não. Remove from Listen Item Index? Poderia ser, e eu poderia remover aquele último, mas como eu falei, não funcionam bem. Tá, gente? Então, por isso eu criei a Custom Function. E aí, nesse caso aqui, eu vou setar o valor. Reinaldo, mas setar um valor não substitui todo o valor que tem lá? Sim. Só que como que eu vou setar esse valor? De onde está vindo esse valor? Eu vou vir aqui e vou utilizar aquela terceira custom function, que remove o último item da lista. E de onde vem a lista, Reinaldo? Do page state, teclado, dou um OK, OK. Então, basicamente, o que ele está fazendo é, ele foi lá na lista, olhou e tem o 2, tem o 5 e tem o 8. O 8 é o último, não é? Então, ele vai lá e deleta o 8. Pronto. Só que agora ele deletou. Eu tenho a lista atualizada. Só que isso ainda não foi para o meu text field. Então, qual a ação que eu faço agora? Se você está acompanhando a aula, você falou aí, ó. Você tem que fazer um set form field. Pronto. Ok, de onde está vindo o set form field? Do mesmo lugar que todos os outros set form fields estão buscando. Da nossa page state teclado. E aí você vai falar, deu errado aqui. Não, é que eu esqueci. Eu estou te ensinando e eu esqueci. Que eu não pego direto da lista. Eu tenho que vir aqui no Custom Function, pegar o Format List, ou seja, para pegar aquela lista e deixar ela no formato visualmente igual a um formato de moeda brasileira. Aí sim, aqui eu pego o Page State, teclado. Pronto. Tá pronto, gente. É isso, tá? Então, na aula de hoje, eu te ensinei a como criar um teclado virtual. Se está interessado em como fazer o layout dessa aula, me fala, deixa nos comentários. Se você chegou até aqui, você deve estar se perguntando, aonde estão as customs utilizadas nessa aula? Muito simples, basta acessar o link na descrição desse vídeo e você será redirecionado para essa página aqui. Chegando aqui, é só colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu WhatsApp e pronto. Você será redirecionado para dentro da minha área de membros e aqui você vai ter acesso não só a esse código, mas tudo o que for desenvolvido nesse canal. Como você já percebeu, vão vir widgets, templates e muito mais coisas como um agradecimento para você que acompanhou esse vídeo e todos os outros que ainda virão. Ah, e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com um amigo, de seguir o canal e ativar o sininho, para você não perder nada do que vai chegar por aqui. E deixe nos comentários o que você gostaria de ver nesse canal falando sobre Flutterflow, beleza? Valeu, galera!